das coisas fundamentais para a melhoria do processo todo, do trabalho da consultoria na época, foi a planta. Então isso é muito sério quando você começa a falar de muito dinheiro, quando você começa a falar de uma responsabilidade, que nem a Sônia falou assim. Olá, hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Sônia Toffoli, uma grande empresária. Está juntamente aqui com o Fernando Koshiba. E vamos mostrar hoje um pouquinho da trajetória da Sônia, que foi uma ex-cliente da Consulting Blue, né, atendida aí também pelo Fernando. E nessa conversa de hoje a gente vai explorar um pouquinho toda a experiência empresarial da Sônia, né, a trajetória profissional dela. Ela tem uma grande experiência no varejo, né, uma das maiores vendedoras do varejo que eu conheço. Né, a Sônia é empresária, tem 5 empresas hoje, né, Sônia? Já vou te deixar você se apresentar já. E mais o Fernandão, que todo mundo já conhece aqui com a gente. Então, pessoal, bem-vindo a mais um Cast Blue. Não esqueçam de deixar o curtir aqui no cantinho para seguir a nossa página e receber as notificações dos próximos episódios. Sônia, para começar a nossa conversa, conta um pouquinho pra gente quem é a Sônia. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro eu queria agradecer o Sandro, o Fernando, que a gente já se conhece aí há alguns anos, né? Inclusive me conheceu numa fase bem desafiadora, né? Que foi aquela fase que eu estava empreendendo na indústria mesmo, né? Com todo o processo. Então, eu começo muito cedo a minha trajetória no varejo, né? Eu vim de multinacional, vim da Danone, durante muitos anos trabalhei lá. Eu falo que toda a minha experiência, né, para mim chegar até aqui, eu adquiri nessa empresa maravilhosa que foi a Danone. Depois dessa passagem pela Danone, onde eu comecei muito lá embaixo, na área de venda, abastecendo, fazendo degustação, enfim. Como uma grande parte, né, dos empresários hoje no Brasil. Eu fui sendo promovida, enfim, a gente foi me preparando, né, me formei em administração, enfim, fui fazendo os cursos necessários para crescer, que era uma exigência, óbvia. E foi a maior experiência profissional da minha vida, assim, sem via de dúvidas. Apareceu um projeto lá ao longo dos anos, me desliguei da empresa para começar um projeto. E aí era uma empresa bem pequenininha, acho que R$300 mil na época de faturamento. Era aquelas empresinhas, fundo de quintal, onde, né? Onde todo empresário também é com perfil familiar no Brasil, a grande maioria começa assim. E eu, como já trabalhava na Danone com uma massa frescarine, aceitei o desafio e nós começamos, né? Eu fiquei durante alguns anos, né, na empresa. E ele vendeu a empresa por 260 milhões na época, uma empresa que começou com a gente assim, pequenininha, enfim, eu trouxe a minha experiência da Danone, desbravei o Brasil, trabalhei do Iapoque ao Chuí, né, consegui me desenvolver muito profissionalmente, porque aí eu conheci todos os estados do Brasil, conheci todas as redes de varejo do Brasil, desenvolvendo pessoas, né, para os projetos. E, enfim, nosso faturamento foi, acho que ele estava faturando 26 milhões, né, quando foi vendida a empresa. A gente chegou bem perto disso antes de me desligar, e foi aí que eu comprei uma empresa. E foi ali que eu conheci vocês, né? Exatamente. Eu fiquei durante 8 anos nessa trajetória como empreendedora, no meu primeiro projeto como empreendedor, que foi uma marca de massa. Era uma coisa também bem pouco, era quase inexistente, vamos dizer assim. E acho que em 5 anos a gente já tinha colocado ela como terceira marca nacional, né, no Brasil. Uma coisa muito difícil hoje, né? A gente sabe, de conseguir no Brasil, né? É muito trabalho mesmo, é muita dedicação. Só que, obviamente, chega num determinado momento, a gente precisa de braços, né? E esses braços, principalmente para esse perfil de empresa familiar, tem que ser imparcial, né? Foi quando a gente procurou a Consulting Blue. E a gente trouxe uma bagagem incrível assim para dentro do projeto. Nós tínhamos algumas propostas para esse projeto, inclusive uma delas era que eu e meu companheiro na época, o Isaac, que é meu companheiro até hoje, meu marido, né, que a gente saísse do projeto mesmo, vendesse a nossa parte da empresa, porque a gente teve vários problemas societários, né, que é o caso
da grande maioria das empresas familiares com perfil familiar no Brasil, né, que são os apegos, as vaidades, aquelas coisas todas. E a gente conseguiu chegar ao uma boa parte do projeto com a empresa vendida, não tínhamos nem finalizado ainda, né? E para nós foi uma experiência incrível e eu estou aqui hoje, inclusive, aceitei o convite, porque essa experiência com uma consultoria para mim foi uma das coisas que deu uma virada de chave, assim, na minha vida, né, como empreendedora e também como pessoa, como profissional. E hoje, né, depois que eu vendi a empresa, minha filha trabalhava comigo, enfim, eu não queria parar, eu montei um escritório, né, um escritório, presto serviço hoje para 3 grandes marcas de empresa no varejo. E hoje, assim, eu tenho faturamentos astronômicos em cima disso, né, então acho que eu nasci meio que para isso mesmo e tá tudo bem. E essa sou eu. Muito uma bom. vendedora. Uma vendedora nata. Uma Conheço vendedora. poucas vendedoras tão boas quanto a Sônia, né, Fernanda? A Sônia Com certeza. dá um desafio para a Sônia, vamos vender mais, a Sônia vai. Aliás, nesse projeto, até voltando um pouquinho na época quando a gente se conheceu, Sônia, um dos maiores desafios lá não era só vender mais, né? Vender é o grande problema para a maioria das empresas hoje, né? Eu só preciso vender mais que eu vou resolver todos os meus problemas, né? E eu lembro que lá não era esse problema, né? Você lembra lá naquela época que já tem uns 5, 6 anos isso, já 8 anos, vai verdade. fazer 9, aliás, desculpa, 9 anos. 9 porque anos, em junho agora passa? é 9 anos. Pra mim parece que foi ontem. 9 anos, é. Muito bom. Você lembra exatamente qual era o maior problema da empresa quando vocês chamaram a gente? Qual era o maior desafio lá? Duas grandes frentes de desafios, né? Obviamente, no nosso caso, a primeira delas, os conflitos de interesses mesmo. Tá? Isso eu não tenho dúvida. E a segunda, obviamente, é um desafio financeiro, porque quando nós fomos trabalhar, aceitar o desafio de ser sócio deles, tínhamos 33% e 33% iguais para todos os 3 sócios. Eles tinham muitas dívidas, né? Então, também era fazer uma questão de uma estratégia tributária, né? E a gente não pode deixar de falar que nós iniciamos lá com EBITDA de 5% e a gente terminou com 15%, né, o projeto. A empresa pagava todas as contas, a empresa pagava todos os custos, a empresa pagava todos os financiamentos que ela tinha. Então, a empresa, com a estrutura que a Consult montou, a empresa, em mais 5 anos, ela ia começar a trazer um resultado muito interessante para os sócios, né? E eu queria ficar rica, hoje eu estaria, né? Mas eu não estaria feliz, então tá tudo certo. Boa. Tá tudo bem. O Fernando foi um dos grandes agentes de mudança nesse projeto também. Eu lembro do Fernando ia direto na linha de produção, atuando na parte de custo, todo o desenvolvimento fabril, lideranças. Sim, sem dúvida. Você lembra, Fernando, lá qual que era o grande X da questão? Vamos ver se você lembra. Sônia, esse projeto, eu acho que além do desafio, né, financeiro, tributário, e é o que você comentou, né? É o desafio de egos, né? De conseguir entender quais são os propósitos, né? O propósito de cada um ali não estava muito bem alinhado, né? Então, você tinha de um lado, né, a Sônia, uma profissional, né, gabaritada, né, que sabia o que tinha que fazer, entendia qual que era o papel, né, nesse processo, né? E você tinha uma outra parte de sociedade em que a pessoa ela se tornou uma empresária, né? Então a pessoa nunca passou por uma empresa como Sim. a Sônia passou, né? Sim. Era empresa, como a Sônia colocou, era uma empresa muito pequena e de repente se tornou uma empresa muito grande, né? Sim. Então assim, ela sai de um fundo de quintal, né? Uma empresa, né, praticamente não era nem uma empresa, né, era algo muito pequenininho mesmo, sim. E passa a ser uma empresa, como a Sônia falou, terceira marca no Brasil, né? Então nós estamos falando isso em pouco tempo, né? Então 5 anos. Né? Então uma pessoa
né, que não tem experiência, né, como executivo, que era o caso da outra parte societária. Uma pessoa que, de repente, percebeu que podia sim ficar rica da outra parte. Mas teria que abrir mão, né, de ego, teria que abrir mão daquilo que ele montou, que ele achava que era achou correto, que era legal. que era legal. Né? Exatamente. Talvez assim, no pequenininho, talvez até ok. Acho que até pode ser, né? Aí, à medida que você cresce, à medida que você expande, já não dá mais para você, aquilo que você fazia lá atrás, não se aplica mais aqui, né? Sem dúvida. E o que a Sônia, ela quis implementar e na medida do possível ela conseguiu, realmente colocar na cabeça dessas pessoas a necessidade da gestão, a necessidade de você olhar o número, a necessidade de olhar a margem, a necessidade de você olhar penetração de mercado, né? Aquele go-to-market, como é que eu penetro no mercado tal? Qual a fábrica que eu tenho que ter para atender o mercado X, né? Então eu lembro que a gente falava, cara, a gente tem muita ruptura, eu estou perdendo o share, e isso não era algo que que era preocupante para eles. Ok, não tem problema não atender. Para eles isso é natural. Né? Então isso é muito sério quando você começa a falar de muito dinheiro, quando você começa a falar de uma responsabilidade, porque nem a Sônia falou, você tem uma marca que hoje chega na casa de muito consumidor. Sim, né? Então antigamente era isolado, né? A partir daí passa a ser uma coisa maior. Eu acredito, assim, que aqui no Brasil, as empresas, nós temos muito espaço para o crescimento exatamente por isso, né? Que as empresas, ao invés de trabalhar a visão de mercado, a visão da amplitude, a visão de ter pessoas melhores que você, as empresas com perfil familiar trabalham muito os egos, né? Então, eu acho que isso é uma... Eu fui numa palestra, agora há pouco tempo... E eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Quando ele fala, olha, empresa não quebra por caixa, né? Ela quebra por ego e por falta de planejamento, né? Então, se a gente consegue trabalhar as duas coisas, eu acredito que vem muitas oportunidades. Acredito não, eu tenho certeza, as oportunidades aparecem, né? E a gente tinha muito mais conflito do que negócio, né? E eu não posso deixar de citar, né, que meu companheiro de vida, o Isaac, meu parceiro, ele todas as frentes daquilo que eram os piores momentos, né? Era ele que conseguia equilibrar, né, vamos dizer assim, os conflitos. E trabalhava tipo de noite, né, naquela planta, né, muitas das coisas, vamos dizer assim, que a consultoria levou, porque uma das coisas fundamentais para a melhoria do processo todo do trabalho da consultoria na época foi a planta. Porque a planta ela era extremamente onerosa e a gente não conseguia chegar no mercado competitivo. Aí o problema sempre estava na venda e nunca estava na planta. E o problema não estava na venda, o problema estava na planta, que deixava tudo muito oneroso, né? Quando o Fernando entrou na planta, ele ouviu, e todas as coisas que o Isaac colocava do conhecimento que ele tinha de planta, ele não conseguia implantar, porque nossos sócios juntos, ele tinha a maior parte do negócio. O Fernando foi lá e ajudou a implantar com conhecimento de causa, com e isso fez com que o nosso custo, né, mostrasse efetivamente que nós tínhamos um custo adequado, que o problema estava na... Exato. Então, acredito que assim, assim, a gente já ouviu falar, eu conheço muitos empresários, né, eu estou no meio de muitos empresários hoje, e a gente já ouviu falar muito sobre questão de consultoria, porque consultoria é isso. A consultoria, a Consult, ela trabalha realmente com início, meio e fim, com os processos, né? Então, é diferente do que você vê aí, que o cara planta um modelo mirabolante, só que a empresa tem uma Ferrari na mão e só sabe trabalhar de Fusca, então não vai resolver. Porque você precisa mostrar, acompanhar e finalizar, né? E para isso também precisa ter pessoas, o empresário precisa estar muito aberto à mudança. Então, tem todo um contexto por trás disso, né?
E aí, até se vocês me permitirem falar um pouquinho desse cenário, que é o perfil de empresa familiar, que eu acho bem interessante para entender, né, os porquês, né, das questões, dos problemas, né, que as empresas com perfil familiar enfrentam hoje no Brasil. Eu acho que é bem interessante, porque hoje a estatística do IBGE no Brasil, ela mostra que 90% das empresas brasileiras têm perfil familiar. E que desses 90%, eles empregam 75% hoje da nossa mão humana, da onde vai sair o dinheiro para tudo que acontece, né? E desses 75% que eles empregam e das 90% das empresas com perfil familiar, só 30% chegam na terceira geração. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso, né? 30%, são dados, só 30%. Somente 30% chegam na terceira geração. E o que Olha você que enxerga, interessante. Sônia? Porque e os outros 70%? O que acontece no meio do caminho? Exatamente tudo isso que a gente discutiu aqui. As empresas, elas crescem, elas vão crescendo de forma acelerada, só que elas não vão implantando processo, elas não vão treinando pessoas, elas não vão capacitando, né? Elas não vão constituindo as próximas pessoas que vão efetivamente cuidar daquele negócio. Não vão preparando, né, Sônia? Não preparam, né? não fazem a transição, exatamente isso. As empresas acabam, de certa forma, se atropelando, porque geralmente entram... geralmente vem do pai ou do avô, né? Aí vem o pai, vem o filho, e sem essa preparação entram esposas, começam os conflitos de ego. Muitas coisas ficam paradas pelos próprios conflitos de ego. E assim... Mas mais ainda é falar para você que 30% dela não chegam à terceira geração e 15% não sobrevivem a ela. Nossa. Isso é um dado muito, né? Isso é do Banco Mundial e do nosso IBGE. E assim, as empresas hoje com perfil familiar no país, nessa situação, elas criam uma relevância muito grande e uma preocupação. Porque se a gente tem uma estatística que, ok, todo dia abre, não sei quantas empresas hoje abrem por dia, né? Mas você entende que também fecham, e pela proporção fecham muito mais. Porque lá no final mesmo, na terceira geração, sobrevive 15% desses 90%. Então, isso é um dado preocupante, ainda mais com a mão de obra que a gente tem no mercado hoje, Sem né? dúvida. Que é uma mão de obra hoje tão pouco preparada, é uma mão de obra hoje hoje os jovens não têm essa audácia, eles não têm essa disposição para aquilo, eles trocam por muito pouco. Então, isso é um dado bem relevante para o país aí nos próximos anos, né? A se cuidar, inclusive, né? Para que a gente não tenha um colapso aí de mão de obra. Com certeza. Ô, Fernando, e essas empresas que não chegam na terceira geração, né? Então tem uma transição ali, o dono, o fundador, aí ele vai ganhando uma certa idade, chega uma hora que ele quer sair e os filhos dele têm que assumir, né? Isso é uma realidade hoje nos clientes da Consulting Blue? Como é que você lida com isso aí, essa passada de bastão, né, de pai para filho, de pai para netos, a geração nova entrando na empresa sem grandes experiências, tem que manter a tradição e a essência da empresa e ao mesmo tempo preparar a moçada nova que está chegando, né, sem grandes experiências. Alguns empresários deixam os filhos irem trabalhar no mercado, ganhar experiência, depois vem trabalhar na empresa da família. Outros não. Ele cresce dentro da empresa, trabalhando desde o começo. Então, pode ser uma coisa boa quanto pode ser ruim, né? Falta uma visão de mercado muitas vezes aí, né? Até se você me permite uma parte, eu quero até concluir essa questão da empresa que a gente era sócio e vocês trabalharam lá onde a gente se conheceu, há 9 anos atrás, um pouco mais. A gente tinha também esse problema de conflitos, né? Por quê? Porque o nosso sócio tinha 3 filhos, sendo que 2 deles nem um curso superior tinha, absolutamente nada, nem faziam muita questão de estar na empresa, e ele fazia questão de dar cargos extremamente importantes para eles, né? Então, tudo isso
gerava, né? Sônia, isso é mais comum do que você imagina. Exatamente Mais sobre comum. isso. Exatamente sobre isso. Então, a gente teve também... eu entendo muito que as empresas, quando elas contratam uma consultoria, elas sabem das dificuldades, muitas vezes até financeira, porque quando elas contratam a consultoria, porque a questão financeira já está séria. Geralmente é isso. Geralmente é isso, né? Eu diria para Mas- você Bateu no 90%. bolso aí com Exatamente. 90% é isso. Mas, aí. principalmente, eu tenho certeza, porque vai haver uma imparcialidade lá dentro de pessoas experientes que já conhecem bastante do que fazem, já viveram vários outros processos que vão implantar lá que deram certo, mas sim para tentar tirar um pouco dessa questão dos egos aí para vir um pouco mais da imparcialidade, né, dentro do projeto. É complicado, né, gente? Muito complicado. Tem alguns pontos que são interessantes, né? Como a Sônia tocou aqui em relação a ego, em relação a como é que você lida com o filho, né? O filho, como é que você lida com esse como que você lida com as sucessões, né? Então, Sim. como é que o filho ele consegue assumir o lugar do pai e assim por diante, né? Tem coisa que talvez isso seja como sendo algo natural, que tem que ter, em determinado momento, pode ser antes, depois, mas tem que ter uma intervenção externa. Né? Lógico, uma preparação. Ele precisa precisa passar por passar outras por isso, empresas, ele não precisa tem ter como. chefe, ele precisa acordar cedo para saber que ele tem que chegar na empresa no horário. Precisa aprender disciplina, Precisa né? ter- Se ele não líder. tiver disciplina, ele vai virar um problema dentro do teu Vai, processo. vai. Aí é onde acontece esses percentuais que a gente acabou de falar. E a empresa ela vai ter problema sério, porque esse profissional não vai atender o mercado. Uhum, Né? E eu acho que o papel da consultoria é um pouco isso. O papel da consultoria, ou das consultorias em geral, ela é trazer ela ter a habilidade para fazer um processo de negociação, né? De sentar na mesa e negociar. De né? sucessão mesmo, né? E preparar esse processo Sim, de sucessão. Né? Então, sim. como você disse, Sônia, a maior parte das empresas hoje são familiares. A Consulting Exatamente. Blue, ela 100% que a gente atende a sociedade ela é familiar. Né? Vocês estão num grande nicho, né? Que é só isso, 90% hoje exato, do né? perfil familiar. Então, E aí não tem como a gente não conseguir fazer com que a gente aprenda a lidar com essas situações, porque isso é corriqueiro, ou seja, sucessão, sociedades, seja dois sócios também que tenha problema, seja dificuldade de seguir dentro de um novo planejamento. Muitas empresas mudam o planejamento e você tem divergência de planejamento, de ideias. Até onde chegou legal, depois você chega uma hora que você tem a dissociação. sim, Isso é natural, né? sim. E a gente sempre fala, Sônia, que assim, a gente precisa ter cada vez mais uma sociedade viva. Sim. A sociedade, ela é que nem um contrato, que nem um casamento, que nem um relacionamento. Sim. Né? A gente precisa preparar tudo isso no momento em que existe um distrato. Sim, né? exatamente. E também. todas as regras Que foi de o nosso sucessão. caso, né? Houve um distrato. Exato. E toda regra de sucessão ela tem que ser discutida. Uhum. Né? O filho, né, do sócio vai poder assumir, desde que tais coisas, mas não adianta você não discutir isso. Você precisa debater. Você precisa colocar isso na mesa. Né? Sim. Por quê? Pode até no começo não ser tão problema. No começo. Mas como você falou, lá nessa empresa, ele era um problema muito sério. Sim. Porque os filhos assumiam um papel bastante grande na gestão, Exatamente. não tinham capacitação para fazer aquilo, Sim. né? E eram áreas importantes da empresa e que você acaba tendo um Exato. problema. Então, acho que esse debate, ele é importante. Ele tem que ser colocado à prova. Ele tem que ter habilidade suficiente para não só debater, mas avançar. O que vão fazer? Sim, o foco mesmo, né? Em saber planejar a sucessão, Exato. né? Em implantar processos, porque nós mesmo, né, com a experiência que a gente teve com a empresa, com essa empresa onde a gente foi sócio e nós interrompemos lá,
A gente teve uma experiência bem grande. A gente tinha um TOTUS dentro da empresa, que era um puta sistema, ninguém sabia operar. O que adiantava, entendeu? Então, assim, na medida que as coisas foram crescendo, queriam já se mostrar que você era um grande empreendimento, né? Mas não preparou o principal hoje, que é a matéria humana, né? E hoje você pega as empresas hoje no Brasil com perfil familiar, é impressionante. Você chega dentro das empresas, você vê as pessoas lá dando 30% da capacidade delas, né? E quando você efetivamente traz um projeto, que você traz pessoas que tenham uma bagagem de experiência, que sejam pessoas com leituras, né, interessantes para dentro do processo, ela começa a tirar das pessoas, né, aquilo que efetivamente as pessoas podem doar, levar para a empresa. Doar, não, levar para a empresa. Enfim, porque muitos estão lá em lugares errados. Né? Vocês até recentemente, né, vocês tiveram uma experiência numa empresa que estava passando por um momento difícil também, uma empresa bem importante hoje no mercado, e tinha um CEO dentro da empresa que ele, efetivamente, ele levava tudo para trás, né? Então, assim, e vocês, de certa forma, não ficaram, mas conseguiram passar para o presidente da empresa a importância que era ter as pessoas certas nos lugares certos, e uma frase que eu gosto muito, que é aquela de você não usar a sua bala de canhão para uma pessoa só, né? Você distribuir ela, né? Numa mira só, distribui ela, né? Então, faça com que mais pessoas, né, estejam engajados, né? E você não gaste sua bala numa pessoa só, não centralize, né? Então, essa é a palavra, não centralizar, né? Então, vocês viveram também uma experiência dessa muito recentemente, né? Eu não acompanhei de perto, não tínhamos tanto tempo assim até de nos falar, mas a gente via pelo projeto interno da empresa. Mas você viu a transformação, Sônia, que aconteceu? Eu acredito bastante que depois disso vocês conseguiram levar através do conhecimento, deram um choque, né, naquele momento, né, principalmente para o nosso presidente, que é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente competente e um cara visionário, tá? Só que ele estava passando por alguns momentos, né, difíceis, a gente sabe todos que são, enfim, não precisamos colocar aqui, e ele acabou deixando um pouco a empresa de lado e na mão de uma pessoa errada, porque não necessariamente se ele tivesse saído nesse período e ele tivesse uma pessoa competente ali para tocar um negócio desse, o rombo seria menor, né? E aí, tudo que vocês colocaram, a gente percebe que ele vem trazendo como atuação, com a energia dele, com o gás dele, com o conhecimento dele, mas ele trouxe, entendeu? Fazendo as mudanças que precisam ser feitas, enfim. E eu sei que muita coisa disso foi vocês que acabaram acordando, né, e despertando nele, entendeu? Esse interesse. Você tocou num ponto, Sônia, que é uma realidade, né? Muitas pessoas têm 30% da capacidade dela utilizada, né? Muitas vezes 30% da capacidade produtiva dela, mas o tempo dela está tomado 100%. Mas isso é óbvio, né? Porque ela vai fazer o horário de trabalho sempre dela. Se acomoda. Né? Só que ela só deixou na empresa os 30%, né? Muitas vezes você precisaria de uma pessoa para 5 que você tem ali para fazer a mesma coisa e às vezes melhor, né? Que é o que acontece muito nesse perfil de empresa, porque você acaba não trazendo o valor que cada um merece, você acaba não colocando cada um no papel certo e fazendo com que as pessoas todos os dias se motivem para estar ali dando o melhor de si, né? Porque não adianta, nem todo mundo como nós, por exemplo, que a gente sabe que todos os dias a gente vai ter que acordar cedo, independente de tudo que acontecer, a gente vai ter que ir à luta, a gente vai buscar outros horizontes se aquele não deu. Não, a grande maioria da pessoa é mais limitada e ela precisa desse fôlego, desse gás, dessa energia. Que muitas vezes esse perfil de empresa familiar, o cara tá com a cabeça cheia, o financeiro dele não tá indo bem, a mulher dele dormiu de costa, tudo aconteceu com o cara e ele chega na empresa, como que ele vai motivar? Não dá. Se ele não tiver pessoas, né, pra fazer isso pra ele, não faz, entendeu? Aí
né? Porque, obviamente, né, as pessoas que estão lá são o espelho dele, não tenha dúvida, vão através. E é isso. Hoje, eu até falando sobre esse projeto, né, que hoje eu tenho como parceiro, que vocês estiveram por lá, a energia da empresa é outra. Você chega lá, você vê as pessoas são felizes, animadas, entendeu? O próprio presidente da empresa está feliz, ele está animado, porque ele também está vendo o quanto a empresa precisa e o quanto ele traz de resultado para o negócio. Né? E vai sobre isso. A consultoria, ela traz um milagre que ele é oculto. Não é nem a gente que fez, mas ela traz uma coisa na empresa que contrata a gente, que só da equipe saber, opa, tem uma consultoria aqui. Sim. Né? O pessoal já começa a se movimentar de forma diferente. É. Só isso já traz algum resultado sem a gente colocar a mão em nada, por incrível que pareça. Isso eu tive essa experiência, né? Você vê. A gente eu estava vivendo um momento muito difícil da empresa, onde nós estávamos lá, eu e meu parceiro, meu marido como sócio. E naquele momento a gente viu o gás que trouxe. Todo mundo rendeu mais, todo mundo apostou mais, né? E, obviamente, existia um intuito maior mesmo, que era a gente fazer aquele rompimento em determinado momento, porque os nossos sócios queriam isso, né? Eles não foram tão felizes quanto a gente está hoje, mas está tudo bem também, entendeu? Faz parte, né? Faz parte. Uma coisa é fato, se você, dono de empresa, né, tá sentado numa cadeira de gerente financeiro, de gerente comercial, gerente da sua fábrica, ou à frente da operação, né, e tá preocupado em defender a sua cadeira igual um executivo, a sua empresa não vai para frente. Sim. Né, o dono de empresa, ele tem que ter a dor de bolso, que a gente fala. É. Qual é o problema da sua empresa? Se você é o problema da sua empresa, vamos resolver. Porque muitas vezes o problema está no próprio dono. Né? Sim. Muitas vezes está na relação familiar que tem dentro da empresa. Sim. Só que se não largar esse apego, né, ao cargo que eu faço bem feito ou eu não faço bem feito isso, então eu vou proteger o meu cargo, o dono da empresa não precisa disso. Exatamente. Né? Isso é papel do executivo. O executivo precisa defender a reputação dele. Exatamente. Porque o emprego dele está em jogo. Exatamente. O emprego do dono da empresa não está em jogo. Está em jogo o Exatamente, dinheiro dele, todo o investimento que ele fez. Exatamente. Né? Então isso é uma realidade. Quando o dono de empresa entende isso, aí ele fala, opa, peraí, tem coisa que eu tô errando aqui. Sim. Né? Aí ele consegue refletir. Ô, Sônia, vamos mudar um pouquinho a prosa, né? Sim. Você talvez, se não for a melhor que eu conheço na parte de varejo, é uma das, né? Obrigada, Fernando. Queria ouvir um pouquinho o cenário. Como é que você enxerga o cenário, né? Obviamente, quem está falando de o varejo alimentício, né? Sim. Fala um pouquinho, geral. Né? O que você viu? Você foi na APAS, né? Fui. Fala lá, um pouquinho do cenário. Inclusive, uma das nossas parceiras, maravilhosa, que fez um trabalho incrível esse ano. Ganhou com uma empresa mais criativa, o stand mais criativo visualmente, né, e tecnologicamente. Foi muito bacana. Fernando, o varejo hoje, assim, a minha expertise, né? Que é 35 anos aí de varejo, né? E trabalhando com alimento, né? Nunca mudei, né? Passei por 3 empresas, uma era minha, né? Então, foram bastante tempo, né? De montando, né, planos de expansão mesmo, né, pelo Brasil aí afora. Então, posso falar um pouquinho com mais propriedade do que nunca, né? A questão do varejo, o varejo está mudando de uma forma tão acelerada, muito mais acelerada do que eu acho que qualquer pessoa poderia prever, né, nessa última década, principalmente, né? Esse movimento ele começou muito lá em 2007, né, quando o Grupo Carrefour, né, um grupo francês, comprou a rede Atacadão, né, no Brasil. Quando eles venderam, eles tinham 34 lojas, e isso nasceu em 1962, para vocês terem uma ideia. Então, só para vocês terem uma ideia, em 1962, faz as contas, de 1962 para 2007 dá quanto? 62, 72, 82, 92, 2002, 2007, vai. Quase 50 anos, né? 50, quase 50. Exatamente. Eles fizeram 34 lojas, né? Então, lá em 2007, né, eles entendendo, inclusive, o tamanho já do negócio deles, e acredito já
com alguém lá, né, uma consultoria já lá dentro, falando para eles que o negócio deles era um negócio que valeria ouro, vamos dizer assim, então, e que provavelmente as sucessões seriam muito complicadas, porque eles eram 3. Então, lá em 2007, quando eles foram comprados, lá que eles venderam, né, o negócio deles para o Grupo Carrefour, o Grupo Carrefour veio, olha a loucura, né? Essas empresas de fora, que já tem toda uma estrutura corporativa montada, que os caras já têm toda essa visão do pequeno negócio que vocês tentam aplicar, né? Vamos dizer, dentro de uma empresa com perfil familiar. Eles fizeram uma coisa bem, bem básica. Assim. Em 16 anos, eles levaram o Atacadão para 434 lojas. A gente está falando em quase 25 lojas por ano. E eu não estou falando de um mercadinho, não. Estou falando de um mercado de tantos mil metros aí, né? 5 mil metros, vamos dizer, né? Por volta de 5 mil. Exatamente. Imagine, 400 lojas em 16 anos, né? Absurdo, né? Exatamente. O cara hoje fatura 120 bilhões ano. Estou falando só do Atacadão, tá? Atacadão. Exatamente. Contra lá o Açaí, em 2009, ele vende também, porque aí o que aconteceu? O Grupo Carrefour comprou o Atacadão, obviamente, o maior grupo do Pão de Açúcar precisava ir na mesma pegada, né? Responder à altura. E aí eles foram e fizeram o quê? Compraram o Açaí, só que o Açaí tinha 14 na época, 14 lojas, né? O Rodolfo... Em 2009. Ah, 2009. Em 2009. E aí, só para você ter uma ideia, né? Olha quando a gente fala de perfil de empresa familiar e a necessidade que tem da questão de ter profissionais, né? Que vivem que trazem toda essa experiência que vocês trazem. Então, aí veio, né? Comprou o Açaí, né? O Pão de Açúcar, o Cassinô era um dos maiores, né? Maiores acionistas na época, comprou o Açaí, 312 lojas hoje. 80 bilhões de faturamento ano. Que doido. E aí, esses dois... Nessa alavancada... Nossa, mas é longe do Atacadão aí, mesmo assim? E mesmo assim ainda fica Atacadão distante. O Atacadão pelo amor de Deus. É porque hoje o cash and care no Brasil, digamos assim, que mais formou transformador, que mais fidelizou transformador, foi o Atacadão, né? Atacadão. E é o melhor, sem via de dúvida hoje. A gente não pode negar que é o melhor para todas as frentes hoje que demandam um cash and care. Quer atender o pequeno varejo, quer atender o médio varejo, quer atender o restaurante, enfim. É o que mais vende, né? Mas para entender que esses dois caras juntos saíram comprando depois várias outras redes de supermercado, né? E aí a gente cai naquela questão realmente da questão do perfil familiar. Porque hoje você pega as redes de varejo todas ainda com muito perfil familiar, você percebe a dificuldade que eles estão tendo de dar continuidade no negócio. Muitas querendo se vender, inclusive outras entrando em RJ. Porque não adianta, chega em um determinado momento como esse, que a gente está vivendo uma economia complexa, que a gente sabe de todas as dificuldades dela hoje, se o cara não for muito bom, cara, e ele não tiver ajuda, como, por exemplo, uma ajuda como essa, porque eu sei que vocês fizeram um projeto super bacana com o Verão, com o Semar. Com o Semar, que inclusive conhecia os donos do Semar, conhecia os filhos, inclusive já sabia da complexidade, né? Porque os filhos... Eu me lembro uma vez que o menino capotou uma Ferrari. O pai quase enlouqueceu, né? Não foi? E ele era o sucessor, né? E ali eu sei que vocês fizeram um trabalho muito bacana, porque eu também conheço bastante eles, e sei a quantidade que vocês conseguiram lidar com os conflitos, né? Então, para finalizar essa questão do varejo, vocês entenderem que esses dois caras que há 16 anos atrás, eles representavam 5% do negócio, hoje eles representam quase 25%. E a gente tem 424 mil lojas de varejo no Brasil, que são efetivamente listadas, tá? Que são efetivamente listadas pelos órgãos. Fora o resto, que ainda é bem informal. Esses caras juntos têm 700 e poucas lojas, menos que 800 lojas, eles já representam mais de 20% do negócio. Então, o varejo mudou muito nessa complexidade, entendeu? De efetivamente os caras conseguirem
fazer faturamento para pagar a operação, porque a gente está no pior momento da mão de obra. O Atacadão hoje tem 5 mil vagas em aberto para a loja. E não tem gente para trabalhar, né? Então, e eu vou dizer, as empresas de perfil familiar, mais do que nunca, vai precisar dos consultores, porque daqui a pouco, menos mão de obra a gente vai ter. Então, esse é um princípio, né? Então, enfim, o varejo muda de todas as formas que vocês imaginarem, né? O que ontem era só um cash and care, hoje já tem uma padaria, tem um açougue, tem uma rotisserie, porque o cliente pede. Então, e eles se modernizando, eles conseguem manter o crescimento deles sem deixar com que ninguém tire a fatia, né? Então, esse é um movimento, acho que mais forte, né? Digamos assim, mais robusto mesmo, que o varejo passa nos últimos tempos. E as outras redes tentando ir atrás, para não perder tanto espaço, para isso, para aquilo. Só que a velocidade é muito mais lenta, o dinheiro é menos. Então é mais difícil. Mais difícil. Entende? Olha, até um assunto conectado com o atacarejo, mas não continuidade desse. A gente tem bastante cliente que vem procurar a gente, que não está fechando a parte de custo, justamente porque está vendendo para atacadão e açaí. Sim. A conta não fecha. O cara vende pra caramba e aí chega a conta não fecha. E a Sônia, ela é uma das maiores vendedoras. Ela é uma das maiores, cara. Atacadão e açaí. Se você quiser vender algum produto lá, chama a Sônia, que ela vende o que você quiser. Não é verdade. Isso não é verdade. Não. É na verdade, assim, a gente entende hoje que nós conseguimos sobreviver a esse mercado, né, que é tão concorrido hoje, porque a gente é muito correto, presta serviço realmente. A gente vai para o ponto de venda, a gente dá o nosso melhor, né? Então, obviamente, as portas se abrem, né? Porque eu falo que a gente é um braço, a gente é uma extensão hoje do Atacadão, né? Exato. E a gente também tem a sorte lá de ter muitos anos, né? E constituir boas relações, boas parcerias, né? Que a gente tem hoje o gerente nacional do Atacadão, é um cara que conhece a gente lá de trás, há muitos anos, então ele sabe que a gente trabalha, né? Hoje ele sabe que nós somos pessoas sérias, honestas, então é um mercado muito concorrido, né? Mas falando, desculpa, até perdi o foco. Quem vai vender para atacadão e açaí pode quebrar a empresa. Eu vou explicar uma coisa para você, que isso é um paradigma, tá? Isso é um paradigma. Mais do que nunca hoje, eu tenho certeza que os caches, eles buscam, sim, ter o melhor custo de mercado. Só que, em contrapartida, ele te oferece vários outros benefícios para isso. Você pega determinadas redes aí que têm contratos astronômicos, entendeu? E muitas vezes você não consegue embutir isso no custo. Aí você pega um atacado, ele te dá um contrato básico mesmo, somente para o mínimo lá, porque tem uma quebra alta, tem isso, tem aquilo. Então, você pega algumas redes que você tem que pôr uma mão de obra de merchandising e você fatura 1.000. Lá você vai faturar 10.000 e vai ter a mesma mão de obra de merchandising. Então, eu costumo dizer que o problema hoje das empresas que não conseguem ter margem com cash é porque ela não sabe fazer custo. Mais uma questão para eles terem ajuda. Você sabe a quantidade de empresas no Brasil hoje que não sabe fazer um DRE? Sônia, eu diria para você que é 90%. 90%. Não, 90% eu não digo, mas... Não, um DRE confiável, eu digo. Tem das empresas lá, com perfil familiar, eu vou falar para você que umas 85%. É por aí. Tá? O cara não sabe fazer um DRE. Eu tinha brincado com o Fernando. Falei, Fernando, monta uma plataforma para ensinar o empresário a fazer um DRE. Você vai ganhar um dinheiro que não acaba mais. Porque 90% das empresas têm perfil familiar. O nosso anúncio que mais converte hoje na internet é o DRE, sabia? Cara, é uma loucura. É uma loucura isso, né? E realmente. E deixa eu te falar, não é a expertise do empresário saber fazer um DRE. Ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda, mas é uma obrigação saber. O empresário que não sabe interpretar um DRE... Mas veja bem, se ele levar uma ajuda, depois ele interpreta com a maior facilidade do mundo. Depois que ele entendeu, é exatamente muito fácil. Isso. Essa é uma questão, né? Muito, muito, muito complexa, a questão do DRE. Não sabe fazer um DRE, entende? Então, eu perdi o foco de novo, você acredita? Você corta, tá, menino? A gente estava falando de margem para quem não consegue exatamente. vender no... Então, eu digo para você que hoje
as empresas que entram nos caches e dizem que não conseguem vender porque não tem margem, é porque eles não sabem fazer custo. Porque o cara dilui qualquer operação. O cara dilui qualquer operação hoje. Então, você imagina, agora, ok, se você não tem uma fábrica produtiva que você consegue reverter ela em produção e não em lentidão, aí eu vou falar para você que você não consegue vender pro cara. Mais uma forma que o cara precisa de alguém lá realmente para colocar os custos da fábrica e o track das suas máquinas, né? Para ele entender se ela está sendo produtiva. Porque a maioria dos empresários no Brasil, ele acredita que o problema dele está no cliente, não. Está no chão da fábrica, está na estocagem, está na compra, entendeu? Então, esses caras não vão conseguir vender mesmo, vão falar que não dão lucro. Isso não é verdade, isso é um paradigma antigo de empresas com perfil familiar, ou não até grandes empresas que não sabem fazer uma boa formação de custo e não sabem enxergar onde está seu gargalo, entendeu? E uma coisa bacana que eu tenho que falar é que isso foi uma coisa muito bacana da nossa parceria lá, eu como empresária e o Isaac, que vocês conseguiram detectar muito os nossos gargalos. A gente conseguiu estancar rápido, entende? A nossa fábrica era muito onerosa. A gente tinha equipamentos de primeiro mundo, porque nós éramos uma fábrica nova, estávamos investindo em equipamento. Tínhamos acabado de investir 5 milhões, inclusive, em equipamentos, e a fábrica não conseguia ser produtiva. Entende? Então, assim, a gente tinha uma Ferrari, operava um Fusca. E o problema estava na venda. E não estava na venda. Eu sou vendedora, né? Eu sou vendedora, obviamente, mas eu sei que uma indústria precisa tá enxuta, precisa comprar bem, precisa ter processo para poder ter um custo que faça o cara vender. Hoje, não sei quantas empresas batem por dia nas redes, porque eles representam muito, eles diluem qualquer custo, entende? Isso é um paradigma. Isso é passado. Isso não existe mais. E é fácil vender para as grandes redes? Não. Quem quiser vender para a grande rede é só falar, vou bater na porta e vou conseguir vender? Ô, Sandro, hoje... todas as redes, eu não diria só as grandes, mas principalmente as grandes, né? Principalmente os caches hoje, que são tão visados, né, por todo mundo, eles têm um problema seríssimo de portfólio. Porque a geladeira não estica, entendeu? Ela não é elástica. E tudo que essas grandes redes trazem todo dia de lançamento, de novidade... A Apas tinha centenas de lançamentos, milhares de lançamentos. O cara não consegue trazer tudo. Então, hoje eu vou dizer para você assim que está muito fechado. Muito fechado mesmo. Tem que ser uma coisa muito nova, ou muito tem legal. Que ser exatamente um nicho, uma novidade, uma coisa muito bacana que não tem ainda e muito específica. Se você tem mais uma marca com um preço muito parecido, alguma coisa muito parecida, senão não existe tempo de casa, né? Eu falo que eu já tinha que ter direito a crachá. Não tem tempo de casa, não tem nada que vai levar você a trazer, a vender. Não vai, não existe. E até porque é muito profissionalizado, né? Com certeza. Hoje é oportunidade mesmo e muito difícil. E hoje, para pôr uma coisa, o cara tem que tirar outra e assim por diante. Porque não tem... O mercado... É muita gente empreendendo, né? E é como eu falei, 90% abre, 30% chega na terceira geração e só 15% sobrevive. Então, todo dia... Então, o cara também tem que confiar muito que aquela empresa é séria, que ela vai ficar no mercado, senão não põe. Tá fechado. Ô, Sônia, então, para a gente fechar nossa conversa aqui, qual conselho você daria para um empresário que está vendo a empresa dele, talvez na sucessão, ou talvez que vai começar a ter algum problema de gestão? O que você diria para ele? O que ele tem que fazer hoje? Sandro, eu vou falar uma coisa para você, assim, sem via de dúvidas, busca ajuda. Busca profissionais competentes no mercado. Busca pessoas que fazem isso muito bem, né? Busca processo através dessas pessoas. Olha, contra números e fatos não há argumentos, né? Então, busca o número na sua integralidade, vá buscar pessoas. Busquem realmente uma consultoria, não importa se seja vocês ou quem quer que seja, mas busque profissionais de mercado para te ajudar. Busca para te abrir horizontes, para fazer a sua equipe se motivar, para trazer gargalos para dentro, para tirar gargalos de dentro do teu negócio, para estancar ralo, entendeu? Porque hoje o mercado não é para amador. Tá? E não é para amador, né? E eu, obviamente, indico, porque eu sei que vocês estão há muitos anos aí.
Eu sei o quanto vocês são, preparados para isso. Eu sei o tanto que você buscou recurso fora, o tanto que você saiu do Brasil para trazer coisas novas, né? O tanto conhecedor que o Fernando é um estudioso nato, né? Então eu indico, mas se não, vocês busquem ajuda. Porque hoje o mercado não está para amador. Esse é o meu conselho. Tá? É isso aí. Né, não é só, eu fiz a pergunta para provocar, né? Não só para puxar para a gente, óbvio que a gente quer vender, quer, né, como consultoria, a gente quer que todo mundo venha procurar, né, a nossa consultoria. Mas se você já não tem hoje o conhecimento dentro de casa, ele não vai aparecer sozinho, né? Então, busque ajuda, se é com a gente, se é com outra consultoria ou com gente de mercado, né? Mas não sofra com problemas de gestão, de sucessão, que isso vai se agravar. É o que a gente fala, né? Problema de gestão não é igual ferida, né? Ferida na gente, ela vai cicatrizando, daqui a pouco ela melhora. E os problemas na empresa, ele tende a se agravar. E um problema se agravando numa empresa, isso é prejuízo, é custo que não vai fechando, é gente que vai desengajando do time, começa a perder as pessoas boas da empresa, né? Então, tem muito a ganhar. A gente sempre procurar uma ajuda externa. Sem dúvida, Isso aí. Sandro. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio aqui do Cast Blue. Peraí que eu vou cortar esse pedaço aqui. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio aqui do Cast Blue. Sônia, muito obrigado por ter vindo. Fernandão, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, no LinkedIn, em todas as redes sociais. Busca lá, Consulting Blue, você vai achar a gente em todas as redes sociais. Fechado, gente? Grande abraço. Obrigada, Sandro, obrigado. pelo convite. Até mais. Contem comigo. Obrigada, viu?